O DNA está presente em todos os seres vivos. E ele é muito parecido entre um ser vivo e outro, né? No DNA está escrito tudo o que vai acontecer com relação a nascer, crescer, reproduzir e viver. Está escrito lá no DNA, né? E o que a gente precisa é entender o nosso DNA, cada um entender o seu DNA. Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui para mais um podcast com uma pessoa simplesmente maravilhosa, apaixonante, que é o meu irmão Paulo Ferraz. Professor, biólogo, matemático, escritor, pai, avô, amigo, um cara que tem no DNA prosperidade. O Paulinho, quase tudo que eu escutei e eu assisti e vi nos últimos 52 anos que eu vou fazer agora em janeiro, o Paulinho sempre prosperando. Paulo Ferraz, muito obrigado por você ter vindo aqui, me dar essa moral aí. E eu quero fazer uma pergunta para você, Paulinho. Manda. Quem é você e o que você acha que as pessoas pensam que você é? Eu sou o filho da dona Flávia Ferraz, uma pessoa que foi muito amável, que tinha um papel educador terrivelmente positivo, que acreditava que a gente tinha que ter conhecimento, moradia, cabeça erguida e seguir em frente. E foi o que eu fiz. E acredito que este é o Paulo Ferraz. É um cara positivo, criativo, né? E que acredita que o trabalho e o conhecimento enobrece o homem. E o que as pessoas pensam do Paulo Ferraz? O que você acha, né, que pensa? Então, o Marcelo Ferraz acabou de descrever essa linha de pensamento. E é isso. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer, de construir, de ensinar, né? De acreditar que a vida vai ser melhor. E eu acho que é isso que as pessoas costumam ver em mim, né? Sempre que as pessoas me perguntam, as pessoas gostam muito de fazer pergunta, como vai ser o futuro, como é que vai ser amanhã, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas gostam do meu conhecimento e é esse conhecimento que faz eu ser o Paulo Ferraz. Eu esqueci de falar, o Paulo Ferraz é diretor da Rádio Comunitária de Itaquera. Paulinho, dos seus livros, de todos, você considera os seus livros como se fosse um filho? Sim, eu acredito que os meus livros eles representam o meu pensamento, né? E outras pessoas também podem conhecer a minha linha de pensamento. O, eu escrevi livros, romances atualmente, quase todos os meus livros atuais são romances científicos, né? A Kindle Direct ela pede para que eu faça isso, então é isso que eu faço, é isso que eu escrevo. Eu tenho um livro que foi meu trabalho de pós-graduação, que é a saúde biológica, que descreve o meu conhecimento na área de biologia. E tem um livro, A Professora Aninha, que não é um romance, e que é um livro que foi assim o meu livro mais vendido, porque ele pegou aquela transição da educação no Brasil, né? Existia uma LDB, foi feita uma nova LDB nos anos 90, né, a 93, 94, e essa nova LB ela trouxe uma nova linha de pensamento para a educação brasileira. E o meu livro ele representa assim, ele traz aquilo que o professor daquela época viveu nessa mudança, né, de linha de pensamento educacional pelas pessoas que governaram e governam o Brasil. Paulinho me autografou a professora Aninha no ano 2000. Está aqui guardadinho, é um livro muito legal. Vale a pena você procurar, você comprar através da Amazon? Amazon, aqui no Brasil, amazon.com.br é que vende todos os meus livros. Quantos, Paulinho? Quantos livros? No Amazon tem 12 livros. Já está em vários idiomas, né? Sim.
A questão de vender o livro em outros países tem uma série de contrapontos, né? O exemplo, a Austrália, ela tem uma lei que protege os autores locais. Então, você tem que ter um padrão, um tamanho, um formato. Pelo formato do seu livro, você sabe lá que aquele livro não é de um autor australiano, por exemplo. Então, isso faz com que outros países, por exemplo, não considerem aquele assunto relevante, então não permite. Mas eu acredito que, se somar para lá e para cá, deve ter uns 10 idiomas. Se pegar todos os livros e ver onde tem 4 idiomas, onde tem 3, onde tem 5. A dona Flávia, a nossa mãe, ela costumava falar que não tem filho preferido. Tem algum livro que você gosta mais? Então, como eu sou da área de biologia, né, eu acredito que a saúde biológica é a que representa o meu pensamento biológico, aquilo que eu penso na área de ciência, né? Tem um livro que ele foi vendido nos anos 90, quando eu fiz minha pós-graduação, e tem um livro hoje vendido no Amazon, que é um livro mais atualizado, com mais informações, entendeu? Eu acredito que o ser humano ele leva 22 anos nascendo. É essa a minha tese, né? Porque Faz um espólio desse livro e fala um pouquinho dele para a gente. então, por exemplo, né, a gente nasce com, como dizia lá nossas avós, com a moleira aberta, né? Então você tem a parte frontal do crânio ainda aberta, porque o seu cérebro ele vai se formar até os 3 anos. Vai nascer dente, daí a pouco. Com 7 anos você troca os dentes. Vai vir a puberdade, 13, 14 anos. Hoje com 9 já ocorre. Né? Com 22 anos o ser humano perde a produção da proteína marrom. E isso faz com que ele encerre a fase de formação do seu corpo, né? Que é quando, por exemplo, eu acredito que as mulheres estão prontas para reproduzir após os 22 anos de idade, né? Evita as doenças, né, as síndromes que podem ocorrer anteriormente a isso. E, a partir daí, você começa um processo de envelhecimento, né? E esse envelhecimento ele pode levar a 60 anos, 100 anos, 50, 20. Está escrito no seu DNA o tempo de vida que você tem. E dificilmente um ser humano vai conseguir viver todo o seu tempo de vida que está escrito no seu DNA. Porque doenças, por exemplo, né, infecciosas, virais, elas vão fazer com que você perca uma parte desse tempo de vida. O alimento ruim, né, a falta de dormir, todas essas coisas vai fazer com que a pessoa perca uma parte dessa vida. No livro a gente tem uma equação, né, que a gente fala assim, quanto que você já perdeu, né? Então tem lá uma equação que a gente coloca alguns dados, né, e faz uma conta e chega lá a um resultado da perda que a pessoa já teve na sua vida. E é isso, é um manual de vida. Paulinho, aonde você busca todos esses conhecimentos? Então, eu acredito que eu tenho uma capacidade, não acredito não, eu tenho uma capacidade de guardar informações, muitas informações de diferentes tipos, né? E eu estudei, passei 36 anos como professor de biologia. O governo do estado de São Paulo pagou aí uns 30 cursos na minha área para mim fazer, né? Então, eu tive um aperfeiçoamento sempre dentro da área da minha atuação de biologia. Existe uma evolução funcional não acadêmica, por exemplo, no estado de São Paulo, que é aqueles cursos que você faz sobre educação, mas que não são da sua área de atuação. Então, não era nem de matemática e nem de biologia. É sobre a educação, como a administração escolar, entendeu? Então, assim, é uma busca pelo conhecimento. E como eu tenho uma capacidade boa de armazenar esses conhecimentos, ainda tenho, né, aos 66 anos de idade, né, sempre tive, eu consigo me lembrar de coisas dos 3 anos de idade, então isso faz com que eu consiga juntar todo esse conhecimento e poder levar ele adiante. Legal. Observaram? Nada cai do céu.
nós temos que procurar o que nós queremos. E se é verdade mesmo que você está em busca, você vai conseguir. Então, não fica com mimimi, não. Se doe, estude, procure o melhor. Você que é atleta, se dê o melhor. Você que quer ser um professor, se prepare para ser um excelente professor. Paulo, quantos anos de sala de aula? 36 anos. Durante 36 anos eu fui professor de matemática e biologia no estado de São Paulo. Eu dei aula no cursinho da USP, lá na Zona Leste, né, que é a Fundação USP, para alunos da rede pública entrarem na faculdade. E quando a gente conseguia colocar 6 alunos lá do curso na faculdade, tem que imaginar que são 8 mil vagas, né? Você coloca 6 alunos ali, era uma vitória muito grande. E isso nós conseguimos lá. Até hoje existe o curso lá, né, da FUSP, né? Lá em Melino Matarazzo, é gratuito para os alunos da rede pública. Como professor, Paulinho, é mais alegria ou mais tristeza? Eu acredito que a escolha, como você disse, eu escolhi ser professor. Eu estudei para ser professor. Eu continuei estudando sendo professor. Eu aprendi com os alunos, né? O Paulo Freire diria que a gente aprende ensinando. Então, eu aprendi ensinando. Eu tenho sempre assim uma resposta quando a pessoa pergunta assim: você era bom ou mau professor? Eu sempre respondo assim: quando o aluno fazia tudo, mesmo que estava tudo errado, eu dava 5 para ele, pelo trabalho dele, pelo esforço para que ele possa pensar em melhorar. O aluno é bom demais e ele errou uma vírgula, eu dava 9,5 para ele. Às vezes ele ficava bravo, entendeu? Mas era um incentivo para que ele prestasse melhor atenção, né? E não existe 9,5, porque a avaliação é por conceitos. Então, 9,5 não existe. Existe 8, existe 10, existe 9. 9,5 não existe. Mas ele ficava ali um pouco aperreado e ele tinha um interesse maior de perguntar e de participar. E eu levava o aluno que não tinha aquela vocação pela minha matéria, mas às vezes ele ia bem em geografia, ele ia bem em desenhos, né? Muitos alunos eles são muito bons em desenhos. Então ele vai ter lá adiante. Eu não posso deixar ele aqui para trás, porque ele não compreendeu muito bem a minha matéria, mas ele se esforçou, ele estudou, ele respondeu. Então, eu sempre fui assim. Tem aqueles alunos que faz a Olimpíada de Matemática, e aí o aluno é classificado, aquele dia, né, que sai aquele resultado, e você olha lá na lista, tem 6 alunos da sua escola que ficaram classificados no estadual. Então, isso faz a gente acreditar que está no caminho certo. Nem todo mundo nasceu para aprender matemática, é a minha opinião muito sincera. A minha irmã, Aide, com 3 anos, sabia escrever, ler, era um perrengue para mim, porque eu não sabia ler com 6. Né? Então, eu trazia o cara para o campo da matemática, porque eu era bom em tabuadas. Eu sabia a tabuada de multiplicar quando a gente na escola ainda estava aprendendo a somar. Então, eu trazia o cara para o meu campo, matemática. E a minha irmã, Aide, vinha lá com os verbos, advérbios, os predicados, entendeu? E eu tinha que correr. Então, acredito que cada um nasce com um dom. Se você pegar a nossa família, está aqui o Marcelo, publicitário, a Aide, doutora em língua portuguesa, eu, professor de biologia, a Ivana, doutora advogada, E formado em História, formada em história, a Sandra, professora. professora. Então, assim, cada um, né, mesmo a gente sendo todos irmãos, cada um tem uma vocação. E é essa vocação que a gente tem que explorar ao longo da vida para ser feliz. Eu diria que todos nós conseguimos. Não vou falar sobreviver, não, viu, Paulinho? Vou falar viver bem em São Paulo, graças à nossa mãe. Né? A nossa mãe era uma coronel, o chinelo instalava quando tinha que instalar. Eu me lembro ela tomando a tabuada, eu nunca fui bom de tabuada, mas ali do lado, 3 vezes 3, 9, mãe, 4 vezes 4. A minha mãe faleceu com 95 anos. Ela estava no leito de hospital e eu fazia a tabuada para a gente ocupar o tempo, né?
E eu falava para ela, 5 vezes 5, ela, 25. 6 vezes 6, 36. Ficava cutucando a véia para poder forçar a mente dela. Dona Flávia, muito obrigado. Viu? Paulinho, o que o mundo pede? Conhecimento. Eu acredito que cada vez mais, né, as pessoas vão ter essa discrepância social diante do conhecimento que ele vai ser muito específico. Aquelas pessoas que não começarem agora, né, a pensar para os filhos, por exemplo, quais são as novas profissões, quais são as novas necessidades que o mundo vai ter. Essa semana eu vi uma piada na internet, a mãe falando assim, não, é que eu vou matricular no curso, meu filho, que ainda não existe ainda não tem essa profissão ainda, e eu vou matricular meu filho. Entendeu? Então era uma piadinha, mas é uma piada verdadeira, é isso. Nós vamos ter novas profissões, sempre temos novas profissões. Para que serve meu diploma de datilografia? Você fez, eu lembro. Eu tenho lá uma pasta com mais de 30 diplomas, às vezes eu pego, né? Preenchimento de duplicatas. Para que serve preencher duplicatas hoje? Entendeu? Então, tem muitas coisas profissões que pareciam ser boas, né? Eu saía de uma filial da Philips para ajudar na outra filial, entendeu? Porque atrasou o negócio lá. E hoje eu fico rindo, né? Torneiro mecânico. O presidente Lula é torneiro mecânico. Se ele voltar lá hoje para operar a máquina que ele operou durante o trabalho dele, essa máquina não existe mais. Entendeu? Hoje ela tem um computador de bordo, né, com alta definição para fazer o mesmo trabalho que era feito. Então, o conhecimento, a gente tem que buscar esse conhecimento. As câmeras que nós estamos vendo aqui, Marcelo, elas não pesam 5% dos equipamentos quando nós começamos nesta área, entendeu? O VT dava dor na coluna, entendeu? E você tinha que ter 2 pessoas para carregar um aparelho para gravar. Então, hoje está aqui, uma nova tecnologia. Será que os meninos sabem o que é bater branco? Nem precisa mais, né? Sabe? O Paulinho Entendeu? sabe porque ele já trabalhou com o gafanhoto, e o gafanhoto usa a escala de cinza e bate branco em todas as câmeras. Mas a maioria que eu falo aqui sempre, Paulinho, que eu fiz umas sessões com uma psicóloga, e ela puxou a minha orelha e falou, para de falar do passado. Você já viveu. Eu quero você pensando nos próximos 10 anos. Aí eu tenho o Paulinho, o Filipinho, essa garotada que está aí comigo, o Gabrielzinho, que me dá um gás assim, muito legal. E eu brinco com eles, falo do passado às vezes. Aí eu lembro da psicóloga, para de falar do passado, vamos falar do futuro, né? Mas o passado é importante porque foi a base, né, para que todos nós chegássemos até aqui. Mas eu quero te fazer mais uma perguntinha, Paulinho. Mais um monte aqui, né? Quando a razão se opõe à emoção? Então, Marcelo, eu acho que são 2 coisas assim que elas envolvem também o conhecimento, né? Por que eu quero ter razão, botar minha razão em cima da emoção? Eu preciso ter um certo conhecimento para pensar nisso, né? Para agir, né? Quando eu coloco demais a minha razão, né, eu acredito que eu vou um pouco prejudicar a minha emoção. Né? Nesse momento eu estou muito emotivo, né? Estou altamente emocionado. E se eu coloco demais as minhas emoções e perco um pouco a minha razão, então eu vou trazer um pouco de sofrimento também. Então eu preciso ter um conhecimento correto para que eu possa fazer um balanceamento entre a razão e a emoção. Fazer com que as pessoas que estão, por exemplo, me ouvindo, aceite, né, a minha opinião, acreditando que eu estou lhe transmitindo conhecimento. Eu acredito que eu fiquei aqui o tempo inteiro sempre tentando falar do futuro, né? Eu, quando ainda jovem, né, eu comecei a montar um robô, porque eu acreditava, né? Então, eu sempre falo da Philips, né? Foi uma escola, foi onde eu comecei na área de informática. Então, lá em 77,
eu ia na Santa Ifigênia comprar coisas porque eu queria montar um robô. Eu imaginava que eu ia montar um robô e no ano 2000 ele seria capaz de pensar igual a mim, que ele teria a mesma linha de pensamento, que ele teria o meu conhecimento e que a gente poderia conversar. Não é tão fácil. Eu tenho um robô em casa, ele faz algumas coisas, mas eu concluí que ele jamais será o Paulo Ferraz. Vai ter emoção, né? Entendeu? Ele não tem emoção, ele não consegue, ele não tem o córtex. A grandeza do ser humano é que nós temos o córtex. Nós somos capazes de criar coisas, nós somos capazes de transformar, nós somos capazes de fazer quase tudo que a gente imagina, porque nós temos o córtex. E o robô jamais vai ter essa capacidade. Ontem, no final, últimas coisas que eu escrevi no livro ontem, é quando a Aninha pergunta, né, ao Cesare, 158, no futuro todo mundo vai ter que ter um número também, porque os não conseguem se inscrever na internet. E ele fala assim, eu gostaria de ter um robô que fosse capaz de ter a mesma capacidade de pensar que eu e que esse robô pudesse me substituir. E ela fala, mas você não veio do futuro? Não tem? Ela fala assim, não. E qual é o melhor qual é o melhor robô que você usa? Ele fala assim, é o micro-ondas e a máquina de lavar. São os dois melhores robôs que eu tenho na minha casa. Essa pergunta, Paulinho, eu peguei no livro do Nietzsche, né? E aí ele volta e, concluindo, né, ele fala assim, a razão e a emoção, e aí, quando você tem muita emoção, você tem que tomar muito cuidado com o seu ego, né? Porque, às vezes, o ego faz você achar que você fica muito soberbo, você fica muito dono de você, dono... Aí eu peguei essa pergunta e coloquei aqui para fazer para você, porque eu sabia que você ia falar principalmente da parte biológica do ser humano. Eu te conheço há 61 anos, né? E eu gosto muito quando você fala do ser humano, porque você fala de uma forma muito clara, né? E o que mais tem dentro do nosso cérebro que nos faz produzir essa química e que dá emoção, que dá essas sensações gostosas? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu não gosto muito da bioquímica, não, porque é muito difícil das pessoas entenderem, né? Eu prefiro ficar mais aqui nesse campo da razão, emoção, dos sentimentos. Então, a mente humana, Marcelo, ela tem uma capacidade infinita de produzir coisas, de fazer coisas, né? É o conhecimento que vai fazer essa diferença. Imagina Elon Musk, né? Um cara com 16 anos que conseguiu mostrar para uma empresa que produzia lá as suas máquinas que elas poderiam trabalhar melhor, né? Então, ele tinha essa vocação, ele tinha essa capacidade de pensar. E ele buscou novos conhecimentos, né? Foi para Harvard e tudo mais, e desenvolveu essa capacidade e é a pessoa que a gente conhece hoje, né? Um grande cientista, né? Quando você pega lá o Einstein, né? No ensino médio, e ele vira para o professor de história e pergunta para ele assim, ô professor, se eu estiver montado na cauda do cometa Halley, qual é a velocidade da Terra? O professor de história nunca ia responder isso para ele, né? E o professor disse para ele que não respondia perguntas idiotas, entendeu? Porque o cometa Halley estava passando naquele momento e o Einstein tinha na sua cabeça a ideia de que se eu quebrasse um átomo, uma coisa que pouquíssimas pessoas na época sabiam o que era, né, ele ia produzir uma energia infinita, né? Então, assim, ele tinha uma capacidade já de pensar, aquilo estava no córtex dele, e todo o conhecimento que ele veio, né, ele está na Alemanha, né, um berço da ciência, né, novas tecnologias, novas bombas, novas armas, né, tudo lá sendo produzido, e ele é um alemão, né? Então ele tinha essa questão. Então, o que a gente precisa é entender isso. Eu sou músico, eu tenho no meu córtex, eu tenho essa glândula que me faz ser músico, eu tenho a estrutura física para ser um jogador de futebol, entendeu? Se eu tenho essa capacidade, se eu buscar o aperfeiçoamento, né? Se eu buscar o conhecimento desta área, eu vou me tornar uma grande pessoa nesta área,
né? Eu preciso acreditar em mim, eu preciso fazer, né? Eu preciso praticar, eu preciso ir em frente no meu conhecimento, né? O Marcelo Ferraz é um publicitário desde os seus 14 anos de idade, né? Eu me tornei, fui trabalhar com matemática ainda no ensino médio, né? Eu estudei no Roosevelt, era uma escola que tinha o curso de desenho geométrico, né? Então, eu fui trabalhar na Philips, eu fui contador, depois eu escolhi ser biólogo. Eu sempre tive uma vocação de gostar dos animais, né? Eu criei animais desde da minha pré-infância, né? Então, é isso. Eu preciso buscar, dentro do conhecimento, aquilo que é melhor para mim. Se eu fizer isso, eu vou me dar bem na vida. Vocês prestaram atenção no que o professor Paulo falou com relação a realmente querer, a realmente você se preparar, você buscar conhecimentos. Isso é no mundo da arte, isso é no mundo do esporte. Você tem que buscar conhecimento para que você possa alcançar o que. Não cai do céu, né? Não é Não. assim, ó, estalou o dedo e está pronto. Não. Tudo na vida requer determinação, querer de verdade. Paulinho, fala um pouquinho, dá uma aula para a gente aí, de uma forma clara, sobre o DNA, a importância do DNA para com o ser humano. Então, Marcelo, o DNA está presente em todos os seres vivos. E ele é muito parecido entre um ser vivo e outro, né? No DNA está escrito tudo o que vai acontecer com relação a nascer, crescer, reproduzir e viver. Está escrito lá no DNA, né? E o que a gente precisa é entender o nosso DNA, cada um entender o seu DNA. Eu acredito que veio uma moça aqui esses dias que ela estava falando sobre alimentação baseado no DNA. Então, por exemplo, né, alimentação. Qual é a alimentação que me faz bem? Todas as pessoas que passaram dos 100 anos, o seu Djalma, que chegou aos 98 anos, nosso pai, ele só comia a mesma coisa. Se você oferecesse para meu pai uma maçã no lugar da banana que ele comia junto com o almoço, ele recusava. Ele não comia a maçã, se não tinha banana, ele não comia. Então, se você lembrar, o seu Djalma sempre comia o feijão, o arroz e o filé de frango e a banana. Sempre foi. Ou filé, a carne bovina ou suína, mas a banana e o arrozinho e o feijão. E o feijão. Sim, mas ele comia carne bovina um dia, dois, mas de 90% da vida dele ele comeu frango, filé de frango, entendeu? Então, todas as pessoas centenárias, tem um estudo feito pela Rússia, né, lá pela Universidade da Rússia, que mostra isso. Todas as pessoas centenárias, elas tinham um determinado tipo de alimentação, sempre. O cara comia aquilo de manhã, comia aquilo no almoço, comia aquilo na janta. E aquilo fez bem para ele. E ele nasceu com a predisposição para viver mais de 100 anos, porque também não adianta. Se eu não tenho essa predisposição, o que o cigarro faz? O cara fala assim, o cigarro mata. Tá. O que ele faz é diminuir o tempo de vida da pessoa. Uma pessoa que viver 80 anos vai viver 70, 60, entendeu? O que a bebida faz? Ela vai gastar a produção de células da pessoa. Então, a pessoa ia viver 100 anos, vai viver 80, 70. Aí tem o outro ponto, né, que é a frase lá do Lobão. O que vale a pena? Viver 10 a 1000 ou viver 1000 a 10? Então, eu acredito que a felicidade da pessoa pode repor um pouco dessa perda que ela vai ter com essas coisas. Se eu bebo por mágoa, a bebida vai me fazer mal 2 vezes. Se eu bebo e eu sou uma pessoa feliz, não estou dizendo para o cara ficar embriagado, né? Então, vai ser compensar com a felicidade, vai compensar. Agora, se ele faz tudo isso com mágoa, com raiva, né, ele vai envelhecer mais rápido, né, e vai morrer mais cedo. Você praticamente respondeu a minha próxima pergunta, Paulinho, que era o que faz realmente mal? Então, a mágoa faz muito mal. A felicidade faz bastante bem. A pessoa lembra da dona Flávia alguma vez triste da sua mãe? Teria que morrer alguém, teria que ser uma coisa assim,
mas, de modo geral, ela vinha sempre com aquele sorriso e aquela frase de cabeça erguida, olha em frente e vá sempre adiante. Né? Sempre ela tinha essa frase e estava sempre ali com uma felicidade. São 94 anos de vida, entendeu? Então, eu acredito que a pessoa tem que fazer o que gosta. Eu falo assim, não, eu não vou fazer isso aqui não, porque isso dá pouco dinheiro, vou fazer isso que dá mais dinheiro. Tá bom, ele vai ter dinheiro, mas ele não vai ser feliz, entendeu? A gente tem que fazer o que gosta, tem que ter conhecimento do que faz, tem que aperfeiçoar esse conhecimento. Eu vou sempre voltar no conhecimento. Né? Se eu conheço, se eu sei, se eu tenho esse entendimento, então eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo melhorar a minha vida, né? Eu consigo fazer com que as pessoas me compreendam. Senão, eu acabo sempre ficando com raiva, nervoso, chateado, entendeu? E isso traz sofrimento. A alimentação, já foi dito aqui, né? Então, eu tenho que ter uma alimentação que ela seja boa para o meu organismo. Né? Será que eu comer carne vermelha todo dia é bom para mim? Entendeu? Não dá para saber. Precisa a pessoa, ela ter um certo conhecimento disso, entender o que isso acontece no organismo dela. Eu todo dia levanto, eu como banana com leite e farinha. Eu sou nordestino, tem que ter farinha. Não sei se faz bem, mas me faz uma felicidade danada ali de comer aquele mingau de banana com farinha e aveia. Né? Então, eu tenho algumas restrições que o médico impôs por questões cardíacas, que eu tive um problema no coração. Então, o médico impôs restrição de algumas coisas. Então, eu evito essas coisas. No domingo, eu sentei, comi pipoca e tomei um guaraná. O guaraná está nas restrições. Mas eu tomei um guaraná no domingo, uma garrafinha de 200 ml, acho que não faz mal. Fiquei muito feliz de comer a pipoca com a namorada e tomar um refrigerante. Então, eu acredito que é isso. Eu tenho que buscar a felicidade, buscar o conhecimento, entender quem eu sou, como é o meu organismo, né? Acreditar naquilo que os médicos dizem. Né? Eu costumo brincar, dizer que a única droga que eu tomo é droga lícita, porque está na receita do médico. É isso que eu acredito. Paulinho, esse novo livro que você está escrevendo, você vai em 1800 e vai até o ano de 2100. Como é que funciona essa transição, esse caminho? De onde vem tudo isso aí? Meu? Então, uma das regras é que eu não posso falar mais do que 1% Do livro. do livro. Né? Não pode fazer spoiler, né? Não Como é que pode. chama a editora aí? Kindle Direct. Parabéns, viu, Kindle? Vocês estão no caminho certo. Ó, professor Paulo já encomenda mais uns 20 aí, viu? Os próximos 20 anos aí ele tem ocupação. Então, assim, ele vai de 1847, 3 anos antes da Lei do Ventre Livre, até 2101, século 22, início do século 22. É uma história romance científica. No livro anterior, que se chama Eu Quero Voltar ao Passado, eu tento explicar que no DNA tem todas as informações. Quando você fala assim, eu queria saber do meu passado, como é que foi minha infância, eu acredito que isso está registrado lá. Que um dia nós vamos ter uma capacidade de ler e explicar para o Marcelo, para o Felipe, para as pessoas, o que foi que aconteceu, aonde está o erro e como a gente corrige isso. Dentro do DNA da pessoa, a gente vai fazer essa correção. Sem remédio, sem nada, apenas explicando lá no passado para a pessoa se aquilo realmente foi um problema ou não. Entendeu? E nesse livro, eu uso também essa ideia de voltar no DNA. Então, ele vai voltar através de pessoas, né, que faz parte da família dele. Né? Então, ele vai conhecer a sobrinha tataraneta dele. Entendeu? Então, aí pode ter amor. Já está muito distante. Né? E ela é uma ativista, né? Eu envolvo o Instituto Royal na história lá dos cachorros Beagles e mostro um pouco da evolução econômica de uma família. A tataravó dela é uma vendedora de rua, é uma escrava, que o patrão põe para vender coisas na rua e dividir o dinheiro. Né? Hoje, nós recebemos salários e o governo põe imposto de renda.
e no futuro eles vão tirar o imposto de renda e vai lhe dar só a parte que lhe cabe para viver. Essa é a minha linha de pensamento com relação à evolução do trabalho no mundo. É isso aí. Paulinho, nós evoluímos, né, cara? Eu me lembro quando nós chegamos em São Paulo, eu cheguei em 74, você chegou em 73, eu vim um pouquinho depois de você, né? Eu cheguei É que nós chegamos no mesmo ano, Marcelo, com diferença de um mês. um mês. Eu cheguei no dia 4 de janeiro de 74 e a mãe voltou para buscar os outros filhos, que eram muitos. Ela chegou aqui em fevereiro. Então eu me lembro que teve esse delay aí. É, E eu me lembro de toda essa evolução. Paulinho, o mundo é um lugar fácil de se viver? eu acredito que sim. De novo, eu vou voltar a repetir que a gente precisa ter o conhecimento, né? Se eu não tenho conhecimento e eu me meto a fazer coisas que não é da minha ossada, provavelmente eu vou ter sofrimento. Existem coisas que acontecem contra a vontade da gente, né? Nesse momento eu estou vivendo uma situação assim, que tira um pouco a gente do eixo. Mas o que eu estou fazendo neste momento? Aplicando todo o meu conhecimento, entendeu? Honestamente, para também chatear um pouco a outra pessoa, né? E ontem, quando eu conversei com a advogada Ivana, né, a minha colocação era exatamente assim: vamos nos divertir um pouco. Ele não está chamando a gente para brincar, então vamos brincar um pouco, né? Ah, mas vai perder um pouco de dinheiro, mas eu vou me divertir, entendeu? Eu tenho certeza que ele não está esperando as minhas atitudes, porque ele não conhece o meu conhecimento. Ele não conhece o conhecimento da doutora Ivana, né? Ele está me achando um professor só. Ele não conhece o meu conhecimento. Então, nós vamos nos divertir um pouco. Vai perder dinheiro? Vai, mas eu vou me divertir. Entendeu? Então, eu acredito que o conhecimento faz a gente, às vezes, voltar para o eixo da felicidade. Ó, isso aí é um fato real, vai ficar um suspense aqui. E no futuro, o professor Paulo com certeza vai colocar esse acontecimento em um belo de um livro, vai dar um título, Eu Perdi Dinheiro, sei lá, vai dar um título bacana e vale a pena. Aliança Perdida. Já tem até ter título, Tem tá um vendo? livro, 90% escrito, mas eu não publiquei porque não há um pedido de histórias que seja biografia. Né? Isso é Legal. uma biografia. Né? Aliança Perdida. Aliança Perdida. O título é bom, é bom. A minha sogra, desculpa eu falar, mas isso eu posso falar. A minha sogra abandonou a minha esposa com 2 anos de vida em um orfanato, depois a família dela resgatou ela com 5, e hoje a minha sogra tem direito de receber herança, sendo que eu nunca vi a minha sogra na vida. E eu considero a minha sogra um ponto negativo no meu relacionamento com a minha esposa, porque foi momentos infelizes da vida dela, quando pensava na mãe dela que a abandonou. É muito louco essa coisa da justiça, né? A minha irmã, que é advogada, já esteve aqui no podcast, ela explicou bem essa coisa da justiça, nem sempre está ligado com o que é justo, e sim com o que está escrito na lei, né? Então, a sua sogra abandonou a filha, mas ela tem direito a parte da herança do que esta filha construiu. Contando assim, qualquer pessoa vai dizer, não, não tem direito. Mas a lei diz que ela tem direito. E aí a briga é boa, né, Paulinho? Então, podíamos ter feito um bom acordo. É, Então, vamos para uma mal demanda. Isso é uma frase até da maioria dos advogados. É melhor Rui um mau Barbosa. acordo, Rui Barbosa, né? É melhor um mau acordo que uma boa briga, né? Paulinho, vamos chegar no finalzão aqui. Quero te agradecer bastante. Faça suas considerações finais. Faltou alguma coisa? Que aqui o espaço é nosso, o espaço é meu, é seu, é de todos vocês que estão nos assistindo. Se você quer fazer alguma pergunta ao professor Paulo, aproveita as nossas redes sociais, pergunte que eu vou encaminhar para ele e ele vai responder com todo carinho, tá bom? Mas, Paulinho, o microfone está aberto, as câmeras estão para você. O que você manda? Marcelo, eu sempre vou ficar levando as pessoas a acreditar que a melhor coisa que ele tem que fazer é buscar o conhecimento. O cameraman está aqui, ele tem que pensar que amanhã vem outra câmera nova. Então, ele precisa estar focado no trabalho dele, no conhecimento, para que amanhã
ele possa continuar trabalhando aqui, por exemplo. É, o professor ele precisa todo ano de buscar novos conhecimentos. Para ilustrar, o nosso pai ia na outra cidade fazer compra e trazia a revista Cruzeiro. Então, a revista Cruzeiro trazia as novas informações, né? Dá para fazer um podcast inteiro sobre o meu conhecimento da revista Cruzeiro. Mas a informação é assim: a professora estava explicando uma coisa e a revista Cruzeiro trouxe uma informação científica mostrando que não era mais daquele jeito. E eu questionei a professora. Isso, né, minha mãe me botou de castigo, porque as pessoas não entenderam que eu tinha um novo conhecimento, né? Eu estava à frente do livro que a professora estava usando. E esse conhecimento, algumas outras vezes, ele me fez ganhar dinheiro lá atrás. Então, o conhecimento sempre vai fazer a gente passar a parede que está na nossa frente e que a gente não sabe o que é que está atrás. Mas se eu for lá e ver, eu vou voltar aqui e vou lhe contar o que foi que eu vi do outro lado. Então, o conhecimento é isso. Ele faz a gente ver além daquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias. Paulinho, não vou encerrar, não, vou fazer mais uma pergunta. O que você mudaria na sua vida? Eu acredito que eu não mudaria nada, Marcelo Ferraz, porque eu me considero, apesar de tudo, eu me considero um cara bastante feliz, né? Eu sou capaz de responder muitas coisas, muitas perguntas. Pode ser que eu não prove, né? Mas eu sou capaz de responder. A criatividade é boa, né? Então, eu consigo me relacionar em todos os lugares que eu vou. Atualmente, eu mudei um pouco a padaria que eu tomo café, eu vou lá, o cara fica me dando mais coisas, porque ele quer respostas, né? Então, eu acredito que essa capacidade de armazenar conhecimento, essa capacidade de falar, de entender, me faz ser uma pessoa feliz. Gostaria de publicar alguns livros que não estão no foco no momento, mas eu gostaria de publicar. Quantos estão na gaveta? Tem 3. 3. Eu gostaria, eu tenho 52 livros, tem 12 editados. Alguns eu não gostaria mais de reeditar, né? Para mim já ficou. Mas alguns eu gostaria de publicar, né? Talvez seja a parte assim mais polêmica do meu conhecimento, né? Porque eu costumo dizer nos meus livros assim, é uma mera coincidência se alguém acha que parece com a vida dele. É tudo coisa da cabeça do escritor, né? Mas tudo é dentro do conhecimento que existe. Então, eu me considero uma pessoa feliz, né? Eu consigo fazer coisas muito boas para ser feliz, né? Fui viajar recentemente no maior navio de cruzeiros, conheci muita gente lá, né? Joguei baralho. Então, eu me considero uma pessoa extrovertida e que é capaz de aproximar de qualquer pessoa e conversar qualquer coisa no ônibus, no metrô, né, na ilha, no navio, no avião. O cara sentou do meu lado, olhou para mim, qual é o assunto? E a gente vai conversar. Legal. Eu posso não provar, mas eu explico. A criatividade, né? E o conhecimento. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês. Paulinho, eu queria falar para você o seguinte: você tem uma parcela de culpa, né? De eu ser como eu sou. Tenho muito orgulho de ser seu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço.